Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Amanda Ferreira, estou aqui para tratar com vocês o componente curricular recuperação de áreas degradadas e hoje é a nossa aula de número 1, a introdução à recuperação de áreas degradadas. Nós começamos a nossa aula falando um pouco de como se deu o processo de ocupação no Brasil e como que isso acabou culminando na degradação de áreas no nosso país, né? O processo de ocupação de áreas no Brasil se caracterizou pela falta de planejamento e pelo uso desenfreado dos recursos naturais. O tempo inteiro, em nossa história, quando formos buscar, a ocupação do território se deu na necessidade de soberania do território, se deu como um incentivo ao desmatamento das áreas primárias, e ao uso dos recursos naturais, sem pensar que isso pudesse trazer algum tipo de prejuízo para os solos e para as áreas do nosso país, né? Primeiramente, a gente pode comentar aqui a questão do crescimento das cidades. Primeiro, as cidades não cresceram, não surgiram de forma planejada em determinados espaços. Muitas das cidades no nosso país acabaram surgindo a partir da implementação de núcleos rurais e cresceram sobre as áreas de solos mais férteis que poderiam existir, justamente por crescerem a partir de polos rurais. Então, as boas áreas de solo, as boas áreas para o cultivo, as boas áreas para a expansão, algumas vezes foram se transformando em cidade. O avanço da agricultura também não se deu de forma planejada, aonde buscasse saber quais eram os solos mais aptos para a agricultura, os melhores solos, onde estavam as áreas mais frágeis. Não, o crescimento simplesmente foi acontecendo de acordo com a oferta e com a demanda dos produtos vindos da agricultura, sem pensar em quais seriam as melhores áreas para que a agricultura pudesse se expandir. A necessidade de extração de recursos naturais também é um outro fator, uma vez que os recursos naturais foram tidos sempre como fonte de matéria-prima. E apenas da década de 70 para cá começa a se discutir, em termos internacionalmente falando, sobre a questão da exaustão dos recursos naturais. Embora o nosso país parece que ainda não perceba nessa questão de exaustão de recursos naturais, e a extração do produto para utilização de matéria-prima ainda seja uma fonte primária de material aqui do nosso país. Além disso, a gente pode enumerar a alta demanda por alimentos em termos nacionais e até mesmo internacionais de produtos e espaços, configurando um avanço sobre o território nacional sem nenhum tipo de planejamento, sem identificar áreas fragilizadas, sem identificar quais eram as áreas que eram aptas ou não aptas para determinadas situações. Por exemplo, quando a gente fala da ocupação do território amazônico, a gente fala daquele discurso de integrar para não entregar, de ocupação do território com uma questão de soberania nacional. Em meados da década de 60, 70, quando isso foi acontecendo, o desmatamento da região da Amazônia, principalmente quando a gente fala do polo da Transamazônica, que é a BR-230, né, que a gente tem basicamente aquilo que a gente conhece, que vai de Marabá até Itaituba, Jacareacanga, nós falamos muito na questão do incentivo ao desmatamento como forma de ocupação do território. Então, sem saber se essas áreas eram aptas ou não aptas, esse incentivo ao desmatamento e à derrubada da cobertura vegetal original aconteceu, configurando assim processos degradatórios de áreas, não só na região da Transamazônica, mas em todo o país. Falando em uma escala mundial, apenas 11% do solo não apresenta algum tipo de limitação para a agricultura. E como nós estávamos discutindo, muitas vezes a agricultura não ocupa áreas planejadas que são aptas para essa atividade. Existem diferentes formas de degradação. Além da degradação do solo, nós podemos falar em degradação da atmosfera por meio da emissão de poluentes, degradação da vegetação original, a degradação do solo, propriamente dita, a degradação da geologia e da hidrologia, que são dos recursos hídricos. As condições de degradação do solo, no entanto, é muito mais séria, no sentido em que os processos de formação e regeneração do solo acontecem de forma muito lenta. Como, por exemplo, a gente precisa de 200 mil anos para a formação de 2,5 centímetros de solo. E esses 2,5 centímetros de solo pode ser perdido com muita facilidade a partir de processos erosivos. Em 1990, as práticas agrícolas inadequadas contribuíram a uma degradação de 562 milhões de hectares, ou seja, 38% de 1,5 bilhão da área agricultável do planeta. Isso é muito sério, porque nós não estamos falando apenas de perca de ecossistema,
ou de degradação de recursos naturais. Nós estamos falando, inclusive, de áreas propícias para a produção de alimento para nós mesmos, para a humanidade. Aqui nós temos um amplo estudo que foi realizado pela FAO e pela ONU, que apresenta, foi em 2015, durante o Ano Internacional dos Solos, que mostrou que 1/3 das terras do nosso planeta já estão degradadas. Então, aqui nesse mapa, a gente pode verificar que as áreas quanto mais próximas do vermelho, mais degradadas estão. Maior é a proporção de processos erosivos que vem acontecendo nessas regiões. Nós podemos dizer ainda que um dos grandes responsáveis pelo avanço desse processo de degradação é a eliminação das florestas ou da vegetação natural, como um todo, resultando em problemas ambientais tais como a extinção de espécies, mudanças climáticas locais, erosão do solo, assoreamento de corpos hídricos. A evolução dos modelos em recuperação de áreas degradadas não deve implicar na degradação de mais áreas, muito pelo contrário. Não é porque nós temos mais opções, não é porque o avanço da ciência acontece em cima da questão da formulação de modelos de recuperação de área que eu tenho o livre direito de degradar mais áreas. Não, a gente também tem que primar pelo uso racional e pela conservação dos recursos antes da degradação. E o que seria necessário para a gente pensar na ocupação de uma área? Bom, primeiramente é necessário que haja um licenciamento ambiental para atividades que necessitem a ocupação do território, principalmente no que tange à supressão vegetal, necessitando de compensação ambiental na mesma bacia hidrográfica na proporção de 2:1 ou 3:1. É necessário para a elaboração de planos de áreas, é sempre necessário para a ocupação do território em função de supressão da vegetação, ou, por exemplo, de construção de um empreendimento, ou da construção de um lixão, de um aterro sanitário, qualquer tipo de ocupação de área que prevê alguma degradação, é necessário que se haja a elaboração dos planos de recuperação de áreas degradadas. Em recuperação de áreas degradadas, é necessário conhecer a estrutura e o funcionamento das florestas nativas daquele determinado lugar. Preciso ter conhecimentos ecológicos do funcionamento daquele bioma para que eu possa aplicá-lo dentro do processo de recuperação das áreas degradadas. Mas aí a gente se pergunta, por que existem as áreas degradadas? Então, por que existem áreas degradadas? Bom, primeiramente a gente pode começar falando que a simples presença de um ser vivo na natureza pode gerar um determinado impacto e desencadear, assim, um processo de degradação. A diferença é se esse ser vivo vai ou não vai estar em equilíbrio dentro desse ecossistema, dentro desse espaço. Esse impacto ele pode ser positivo ou negativo, de ordem maior ou de ordem menor, ou seja, todos nós, todo indivíduo vivo presente em um determinado espaço gera algum impacto, podendo ser positivo, negativo, de maior ou de menor ordem. A degradação também pode acontecer por processos naturais, certo? Como assim? Um processo erosivo natural. Acontece? Acontece. Só que o tamanho desse processo erosivo vai estar ligado à alteração que a gente pode ou não pode ter realizado nesse meio. É inquestionável, nesse sentido, o papel da humanidade, do ser humano, enquanto fator de degradação ambiental, uma vez que altera os meios, altera os ecossistemas, podendo assim, então, provocar diferentes impactos no meio ambiente, nas formas de vida e desencadear o desequilíbrio ambiental, o que faz com que a degradação ambiental seja ainda maior. A nossa presença, a intervenção humana pode afetar diretamente por meio da mudança de um determinado espaço, desmatamento, degradação de uma área diretamente ou indiretamente, uma vez que os fenômenos naturais de degradação estão ficando cada vez mais intensos. Então, por exemplo, o que se discute sobre mudanças climáticas, mudança dos fenômenos climatológicos, está muito relacionado de forma indireta à nossa forma de vida, a forma que estamos vivendo no planeta hoje. Dependendo da intensidade do distúrbio, fatores essenciais para a manutenção da resiliência de um determinado ecossistema pode ser perdido, dificultando a regeneração natural ou tornando o processo extremamente mais lento. Uma floresta, por exemplo, está sujeita a distúrbios naturais, no entanto, pode se degradar ou não. Aqui a gente traz alguns exemplos de fatores de degradação. E quando a gente comenta que uma floresta pode estar sujeita à degradação ambiental
a distúrbios naturais e que pode se degradar ou não, é um exemplo bem clássico. Se uma árvore cai na floresta naturalmente, há um determinado efeito, um determinado impacto, uma determinada degradação ali. Só que o processo de resiliência dessa floresta ainda está pré-estabelecido, permitindo que a recuperação, a regeneração dessa área em que essa árvore caiu aconteça de forma imediata. Logo após esse processo, a floresta já começa a reagir. No entanto, dentro de uma floresta, dentro de um processo de retirada seletiva da madeira, esse processo pode impactar muito mais, porque não será mais apenas uma árvore que estará caindo, são várias árvores que estarão caindo em função da ação humana, que é a retirada da madeira, fazendo com que, assim, haja alterações dentro desse ecossistema florestal, mudança microclimática e provocando, então, um impacto por afetar o poder de resiliência dessa floresta. Então, aqui nós temos alguns fatores de degradação do ecossistema florestal, por exemplo, que podem fazer com que haja a perda dessa resiliência e, portanto, a degradação de um ecossistema florestal. Então, nós temos aqui a expansão da área agrícola e a formação de efeito de borda. Para quem não sabe, o efeito de borda são as ações microclimáticas que acontecem rente à borda de uma floresta, provocando a sua degradação em direção ao centro, tá? A expansão da área urbana também afeta os ecossistemas florestais, a construção de barragens para geração de energia, a abertura de estradas, o corte de lenha ou de madeira seletiva, como eu acabei de explicar, o fogo. O fogo, quando ele entra em um remanescente florestal, em primeira vez, o impacto parece não ser tão grande, porque ele entra rasteiro, silencioso, quietinho. No entanto, ele vai matando as plântulas e algumas plantas acabam morrendo porque ele age diretamente nas raízes das plantas. A partir do primeiro momento, quando o fogo entra na primeira vez na floresta, há alterações microclimáticas, fazendo com que essa floresta perca sua umidade, fazendo com que essa floresta se torne mais quente, evidenciando assim a entrada de fogos seguidos, podendo aumentar a degradação desse fragmento florestal. Também temos aqui a atividade de mineração. Bom, nessas condições de intensa degradação, é necessária a adoção de técnicas e modelos de recuperação de área, visando estabelecer uma vegetação florestal ou reestabelecer a vegetação original que proteja o solo e os recursos hídricos, porque o recurso hídrico está diretamente ligado à manutenção e à proteção do solo, certo? Agora nós vamos de um pequeno glossário aplicado à recuperação de áreas degradadas de acordo com Martin, 2013. Alguns conceitos se fazem necessários para que nós possamos compreender melhor do que estamos falando. Bom, vamos iniciar aqui com o conceito de mata de galeria, certo? Que é o que corresponde a uma formação mesofítica, ou seja, de árvores que margeiam um determinado curso de água, cuja as suas raízes estão perto da zona de saturação, por causa da presença ali do lençol freático, certo? Margeando um ou dois lados do curso d'água em uma região que a vegetação não seja de floresta contínua, presente, por exemplo, no cerrado. Então, nós temos aqui a vegetação que margeia apenas a esse curso d'água e depois um outro tipo de vegetação, por exemplo. Um outro conceito que nós temos que trazer aqui é o conceito de terra, que é diferente do conceito de solo. Às vezes, no vocabulário comum, nós usamos terra como sinônimo de solo, mas aqui, tecnicamente falando, a terra é uma área delineável da superfície sólida do nosso planeta, cuja característica inclui todos os atributos da biosfera, em termos vertical, desde os componentes atmosféricos até os aquíferos e substratos mais profundos dessa camada que nós consideramos dentro do nosso planeta, e em termos horizontais, inclui o solo, o terreno, os elementos de uso da terra, a hidrologia e a população vegetal, animal e humana também, certo? Já, por outro lado, o conceito de solo é um material mineral não consolidado na superfície da Terra que foi sujeita à influência e influenciada por fatores genéticos e ambientais do material de origem, ou seja, aquilo que se formou a partir do processo de intemperismo, conforme a gente viu lá em qualidade do solo. Então, tem influência do material de origem, da rocha-mãe, do clima, incluindo os efeitos de umidade e temperatura, dos organismos que vivem no solo, da topografia, todos atuando durante um período produzindo um produto, que é o que chamamos de solo. A mata ciliar é a faixa de floresta mais estreita, limitada à beirada de diques marginais de rios,
estando presente nas regiões em que a vegetação original de interflúvio também é florestal, certo? Em termos práticos, o termo mata ciliar tem sido empregado para todos os tipos de formações florestais ocorrentes às margens de curso de água. E aqui nós trazemos um pedaço, né, do novo Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, no que diz respeito à área de preservação permanente, que é a APP. É uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, principalmente, né, dos processos erosivos. Também a paisagem e a estabilidade geológica e a biodiversidade. Facilitar o fluxo gênico da fauna, flora, proteger o solo, assegurar o bem-estar das populações humanas. As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais em faixa de largura mínima devem ser de 100 metros em zonas rurais, exceto para corpo hídrico com até 20 hectares de superfície, cuja área marginal será de 50 metros, e de 30 metros em zonas urbanas. Aqui nós temos um desenho que mostra aqui para vocês sobre como que deve ser a área de preservação permanente ao longo de corpos hídricos, certo? Aqui em área de nascentes deve ser de 50 metros, aqui em área que o rio é menor, corpo hídrico é menor que 10 metros, deve ser de 30 metros, a área que o corpo hídrico é de 10 a 50 metros, a mata ciliar, ou seja, a área de preservação permanente deve ser de 50 metros, aqui é onde o corpo hídrico vai de 50 a 200 metros, a área de preservação permanente da mata ciliar deve ser de 100 metros, de 200 a 600 metros deve ser de 200 metros, e acima de 600 metros, quando o corpo hídrico tem acima de 600 metros, a mata ciliar, ou seja, a área de preservação permanente, deve ser de 500 metros. Um outro conceito que nós temos que trazer aqui também é o conceito de resiliência, que é um conceito muito comum para vocês que já vêm estudando aí corpos hídricos, né? Então, de acordo com Martins, 2013, resiliência significa a capacidade de um determinado ecossistema que possui em se recuperar de perturbações internas naturais ou provocadas pelo homem. E aqui a gente tem o exemplo que eu já mencionei para vocês, que é o exemplo das clareiras que caem nas florestas, né? Em grandes clareiras, primeiramente vêm as espécies pioneiras, as secundárias iniciais e mais tarde as tardias ou clímax. Esse é o processo de resiliência natural de grandes clareiras, é o processo de recomposição da vegetação. Para pequenas clareiras, nascem apenas as tardias ou clímax, as plantas que vêm. Então, esse é o processo de surgimento de espécies dentro de uma resiliência de um ecossistema florestal para grandes e pequenas. Ainda de acordo com Martins, 2013, nós trazemos aqui o conceito de ecossistema, que já é bastante conhecido. É o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, construindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O ecossistema estável é quando esse ecossistema reage a um determinado distúrbio, absorvendo os impactos sofridos sem grandes mudanças e ajustando-se aos seus processos ecológicos, ou seja, é quando o ecossistema ainda possui resiliência capaz de se recuperar de um determinado dano causado, como eu acabei de explicar para vocês, a abertura natural de clareiras dentro das florestas. Já o ecossistema perturbado é aquele que, após sofrer um certo distúrbio natural ou antrópico, ainda consegue regenerar-se, ainda possui a sua resiliência. Por exemplo, a vegetação do cerrado, após a queima pelo fogo, consegue regenerar-se. Esse é um exemplo. Mas ele é perturbado justamente porque a intervenção que aconteceu pode ter sido antrópica. Área degradada, enquanto conceito dado por Martins, 2013, é aquela que, após sofrer um forte impacto, perdeu a capacidade de se retornar naturalmente ao estágio original ou a um equilíbrio dinâmico, ou seja, é uma área que perdeu a sua resiliência. A área que não possui mais a capacidade de se recompor as perdas físicas, químicas ou biológicas do solo, dos seus bancos de sementes, dentre outros aspectos. A degradação em si é o conjunto de processos resultantes de danos no meio ambiente,
pelos quais se perdem ou se reduzem algumas das suas propriedades, tais como a qualidade e capacidade produtiva dos recursos ambientais. Esse conceito é dado de acordo com o Decreto 97.632 de 89. As áreas degradadas são geradas por intervenções significativas nos processos no meio físico ou por degradação ambiental, gerando assim um impacto negativo sobre a área. Os ecossistemas terrestres degradados são aqueles que tiveram a vegetação e a fauna destruídas, removidas ou expulsas, uma perda de camada de solo fértil, como que acontece na mineração, por exemplo, alteração da qualidade ou regime de vazão dos sistemas hídricos, de acordo com o IBAMA 1990. Já o conceito de desertificação é dado pela degradação de terras em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores que incluem a variação climática e atividades antrópicas, atividades humanas. Observem que aqui é dado em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas, ou seja, é áreas que possuem já uma determinada classificação climática, bioclimática. O grau de aridez bioclimático é estabelecido pela relação de P dividido por ETP, ou seja, é a média da precipitação total anual dividido pela evapotranspiração potencial. Isso pode alterar? Sim, isso pode alterar, de acordo com alterações climáticas. Então, hoje, nós na Amazônia temos um clima subúmido tropical, certo? Pode ser que nós nos transformemos em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas? Sim, se houver uma variação da média de precipitação total anual e da evapotranspiração potencial. Então, aqui nós temos o conceito de evapotranspiração potencial, a quantidade de água transferida para a atmosfera por meio da evaporação ou transpiração em condições reais existentes. Evaporação seria pela evaporação mesmo, o fenômeno de evaporação, transformação de água no estado líquido para o estado gasoso, e transpiração seria pelo processo de respiração e transpiração das plantas, principalmente, tá? Nas condições reais existentes de fatores atmosféricos e umidade do solo. Então, nós temos aqui as faixas climáticas, né, no nosso país. Então, nós temos aqui equatorial, tropical úmido, tropical de savanas, né, semiárido, que é esses amarelinhos aqui, árido, vermelho, tropical de altitude, subtropical oceânico e subtropical continental. Aqui nessa área é onde a faixa que está na área do Nordeste brasileiro, hoje é a faixa que está mais propícia a processos de desertificação. No entanto, como a gente pode ver, uma parte do estado de Minas Gerais, inclusive também aqui do Espírito Santo, e já entrando aqui no estado de Goiás, Tocantins, né, nós temos áreas propícias ao processo de desertificação. E sim, essas áreas já estão passando por processo de desertificação. Então, nós temos aqui um mapa que mostra para a gente a ocorrência de processos de desertificação aqui no Brasil. Então, as imagens em marrom são áreas onde estão muito graves, em amarelo aqui, meio verde, né, áreas graves, em verde moderado, em vermelho, núcleos de desertificação e áreas de atenção especial, que são esse verde clarinho. Então, a gente já tem aqui, por exemplo, esse aqui é o estado do Tocantins, certo? E aí a gente traz também alguns conceitos de recuperação, né? Que seria a restituição de um processo, de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original, de acordo com a Lei 9.985 de 2000. Tradicionalmente está mais associado ao termo áreas degradadas, referindo-se à aplicação de técnicas silviculturais, agronômicas e de engenharia, visando a recomposição topográfica e a revegetação de áreas descaracterizadas. Esse já é o conceito de Martins, 2013. O termo prende-se à revegetação. Não tem como a orientação referencial ao ecossistema original. Então, não precisa ser exatamente o ecossistema vegetal original, mas sim a revegetação, com a preocupação de utilização de espécies nativas, aproximando-se da restauração. Então, a gente pode promover a recuperação ou a restauração, que são diferentes os conceitos que nós vamos ver mais para frente.
O termo recuperação ambiental engloba não só apenas a recuperação da área, mas o conjunto de fatores que levaram a área a ser degradada. Então, eu tenho que fazer o isolamento dos fatores de degradação. Exemplo, a recuperação de vossorocas e a necessidade de visão holística do entorno da recuperação ambiental do corpo hídrico para compreender o que causou essas vossorocas e interromper esse processo de degradação. Já a restauração, que é um conceito que diverge da recuperação, se trata da restituição de um ecossistema, de uma população silvestre degradada, o mais próximo possível da sua condição original, de acordo com a Lei 9.985 de 2000. Empregado no sentido de restauração ecológica, promovendo e estabelecendo os processos ecológicos, depende da elevada diversidade de espécies nativas regionais, visando assim a estabilidade desse ecossistema em longo prazo. Então, a restauração quase sempre acontece em longo prazo, não acontecendo no momento imediato da implantação. O termo restauração florestal é utilizado visando a restauração ecológica, a criação de condições e processos tais como a ciclagem de nutrientes, a dispersão de sementes, a sucessão vegetal dentro do seu processo natural, o reabastecimento do lençol freático, sendo eles com elevada diversidade. A implementação da diversidade pode ser imediata no momento que eu estou recuperando, restabelecendo aquela área, ou prevista em longo prazo por meio do restabelecimento de processos ecológicos. Lógico que se o processo de recuperação para restauração florestal for acontecer em longo prazo, eu tenho que observar quais serão as métricas que serão medidas para que isso chegue em longo prazo. Então, no que diz respeito à restauração, eu posso ter dois vieses que podem ser observados aqui. A restauração no sentido restrito, onde eu vejo o retorno completo do ecossistema degradado às condições ambientais originais, e no sentido mais amplo, que seria aqui essa segunda opção, que requer restaurar a integridade ecológica do ecossistema e da sua biodiversidade em longo prazo. Nesse caso aqui, permite maior flexibilidade nos projetos, onde o mais importante é dar condições que a sucessão avance com elevada biodiversidade em longo prazo. Nesse caso aqui, eu preciso estabelecer as métricas de monitoramento e como acontecerá esse monitoramento em longo prazo, para que eu garanta que essa restauração do ecossistema vá de fato acontecer. Outro conceito aqui dado por Martins, 2013, é a redefinição ou redestinação, certo? Que é a conversão de um ecossistema degradado com uso distinto do original. O novo ecossistema não mantém vínculo com o ecossistema original. Então, aqui nós temos, por exemplo, a construção de espaços verdes, de lagos, de áreas de socialização para a comunidade, praças, enfim. Já a reabilitação de uma área atribui à área uma função adequada ao uso humano, restabelecendo as suas principais características e conduzindo a uma situação de alternativa estável. Então, aqui, por exemplo, sim, tem uma finalidade de uso humano, mas eu vou requerer aqui, eu vou querer que restabelecer as principais características. Então, aqui nós temos uma área degradada, uma área íntegra, entendeu? A área passou por um processo de degradação, tá? Aí aqui eu tenho o processo de recuperação da área. Isso daqui seria o processo de restituição, tal como ela ficaria. E aqui o processo de reabilitação para o uso humano, porém considerando as suas principais características e colocando essa área para uma condição de alternativa estável. Então aqui nós temos um corpo hídrico que foi estabelecido, aí nós temos aqui uma área de ocupação humana, com prédios, mas eu tenho que primar pelas principais características, mantendo o relevo, mantendo as condições originais. Já a remediação de áreas, que é um termo bastante utilizado em engenharia sanitária e ambiental, são tecnologias e ações que visam neutralizar um determinado dano ou um determinado impacto, eliminando ou transformando substâncias que estão contaminando o ambiente, né? Seja ele o solo ou a água. Essas técnicas podem, em prática, minimizar os efeitos da contaminação, ou seja, dificilmente poderá recuperar a área como um todo.
Agora nós vamos falar de alguns avanços em pesquisa em recuperação de áreas degradadas. Bom, os avanços aconteceram a partir da década de 80, com a evolução da teoria sucessional, de como acontece o processo de sucessão florestal e a ecologia da floresta. As primeiras experiências em recuperação de áreas degradadas foram empíricas, sem levar em conta a ecologia florestal e mostraram-se ineficientes em resgatar a integridade do ecossistema. As mudanças da concepção dos projetos em rádio veio com a mudança do paradigma da ecologia, onde os ecossistemas passaram a ser entendidos como sistemas abertos, sujeitos a distúrbios e influências de fatores ambientais antrópicos. Tudo que a gente tem conversado até aqui, né? A necessidade de compreender os sistemas e quais são as inter-relações que podem influenciar em determinados sistemas. Nova abordagem de restauração passou a ter como preocupação a sustentabilidade em longo prazo. Então, não se tratava apenas da revegetação da área, mas sim de como que aquela área se comportaria em longo prazo. E a diversidade dos ecossistemas restaurados, com projetos mais complexos envolvendo combinações de diversas formas de vida, buscando então a restauração do ecossistema e não só a recuperação. Algumas técnicas se mostraram promissoras nesse contexto. A transposição de serrapilheira, a avaliação da transposição do banco de sementes do solo, por enquanto são frases, né, que a gente vai soltando aqui que ao longo da disciplina vocês vão começar a compreender. O uso da galhada oriunda de podas e árvores cortadas de outros locais, o resgate de plântulas em áreas a serem desmatadas para colocar nas áreas a serem recuperadas, e o transplante de plântulas oriundas de um banco de sementes já do solo. O transplante de plantas oriundas de um banco de sementes do solo se diz respeito ao que a gente pega, né, aquelas plântulas que estavam lá no banco de sementes natural do solo. Então, tudo aquilo que tem na serrapilheira, ali em uma floresta, se trata de um banco de sementes naturais. Está ali. Então, o transplante das plântulas oriundas desse banco de semente se trata daquilo que vai vir a partir da retirada dessa serrapilheira. Então, são sementes coletadas em até 5 centímetros do solo, cultivadas em viveiro com irrigação controlada e sombreamento a 50%. Então, aqui nós podemos ver a utilização do viveiro estabelecido e o sombrite aqui com 50% de cobertura da radiação solar, transferidas para o recipiente após a sua germinação e mantidas em viveiro até atingir o tamanho ideal de plantio, conforme nós podemos ver nessa imagem aqui. O uso de galhada oriunda de podas e de árvores cortadas atua como fonte de nutriente. Então, após a poda de uma área, após o manejo, pega-se as galhadas que estão ali e se leva para uma área assim recuperada. Então, essa matéria orgânica que eu estou carregando atua como fonte de nutriente, propágulo de alimentos ou refúgio para a fauna do solo como um todo, desencadeando então processos ecológicos essenciais para a restauração, como, por exemplo, a ciclagem de nutrientes. Não descarta-se a recuperação via o plantio de mudas de espécies arbóreas, desde que se mantenha uma maior diversidade. Uma maior chance de restauração em processos combinados depende da aplicação de vários métodos, não apenas um método específico. Então, eu posso plantar muda, eu posso transplantar banco de sementes, eu posso fazer o transplante de galhadas e podas, e tudo isso vai propiciar que o meu processo de restauração ecológica seja o mais rápido e o mais eficiente possível, que é a utilização de vários métodos, certo? Estudos em áreas degradadas de floresta, com indicadores e formuladores de novos métodos de recuperação, têm sido feitos sempre, para buscar novas metodologias capazes de enriquecer os processos e projetos de recuperação de áreas degradadas. Aqui são as bibliografias utilizadas nessa aula